Aí, ó. Então, última rodada do Pioneer. E aí a gente tem a grande final, que né, já tem o Kiran de Monogreen versus algum dos jogadores de Fênix, o Márcio e o Nathan. A final de showcase vai ser Pioneer também. Vai ser Pioneer também. Será Fênix versus Monogreen. Isso daí a gente já sabe. Pergunta é qual Fênix? Então, Nathan aí, 6.661 matches na vida dele, 519 de Pioneer. Um win rate no Pioneer de 59,5%, né, esse jogador de Billingham. Curiosidade, né? Essa final vai ser entre os dois jogadores que fizeram mais pontuação na temporada no Magic Online, né? O Nathan e o Márcio. Lembrando que o Nathan é o... Ele ganhou 2 edições atrás do MOCS. No começo do ano foi ele que ganhou de forma invicta. Ele fez 3-0 nas 2 porções. No último quem ganhou foi o X-Whale. Jogando de Valakut, né, no Modern. E o Nathan, naquele ganhou, ele jogou Modern de Grixis Death Shadow. E agora tá ele aqui de Fênix contra o Márcio, que foi o número 2 na leaderboard, né, ranking. Então, o número 1 contra o número 2. Os jogadores se classificaram via ranking essa partida, ambos de Fênix. Curiosidade também, ambos com as mesmas cartas 75 Mirror. É Full Mirror. 75 cartas Mirror. 75,6% de win rate do Márcio no formato. 86 partidas do formato. Ele basicamente só jogou esse formato para grandes eventos. E ele sempre foi bem. A Mirror é muito legal. Lembro que assim, antes de Ledger, era muito em cima de Fing the Ice e tal. Mas agora com o Ledger tem bem mais níveis na match. Fora que ele é uma criatura que ele consegue uma hora sair das remoções. Ele só vira um monstro na mesa. É um jogo bem interessante de ver. Especialmente por ser uma Mirror de 75, os planos de side devem ser parecidos, eles vão ter que adaptar isso. E bora de game. Nathan contra Márcio, valendo a vaga na final do showcase. Pardal de um lado, Fing the Ice de outro, um terreno apenas na mão do Nathan. E ele vai com esse terreno aí, vai entripar atrás de mais recursos. Kentrip. Resolveu. Jogou o spell fora. Opt. No Ledger Shredder on turn 2 will have to follow it up with an opt. And how bad is it for Nathan if he doesn't find the land here? Is that just GG? E o Márcio consegue fazer periquito na 2, se ele quiser ele fica com o periquito para spell pierce. Vamos ver se o Nathan acha o segundo terreno dele. Não deu, Claudião, não deu, meu querido. Mas tá de parabéns. Como é que você fechou no Pioneer? Spell Pierce. Foi pra punir. Deixou zicado o cara mesmo. Marcião falou assim, não vai descer ninguém. Pode passar aberto, é o que ele vai fazer. Vai passar aberto, qualquer coisa ele pune, um drop 2 ali. Com o dele, vai virar pra fazer quem? Guys? 2-1, tudo bem. No formato que você é pica, 2-1 tá ótimo. Você perdeu e ganhou de quem? Você pegou o maluco loucão lá do G-Sky? Tipo, o chat está pedindo em polvo rosa esse cara na transmissão. Anda diretaço. Vamos fazer Ledger, Land. Mas não, o Márcio pelo jeito quer dobrar, fazer os dois Ledgers juntos. Fing the Ice com o Fênix com remoção de backup, mesmo não tá tão ruim pro Nathan, não. Perdi pro Rakdos porque eu liguei a 5 no G1, ganhei do Bunch do GSK em 4 minutos. Ah, imagina. E o pior é que o Rakdos não é uma match ruim, né, cara? Tipo, você joga bem maior que o cara. Yeah, this makes sense to me. Previously, Márcio gave some respect to a spot removal spell.
Mas tá de parabéns. Você vai ficar quinto ou oitavo, né, Cláudio? O que tá ótimo, pô. 5K. Podia até pagar os 300 da inscrição lá. Mas tá de parabéns, meu querido. Agora é treinar pro Pro Tour. É fevereiro, tirar o visto. E partiu. O Pro Tour também é no seu formato. Então tá ótimo. Tá muito de parabéns. Nível de Fênix ele sobe em Anger of the Gods? Bom. Acha um cruz aqui o Nathan. Voltou muito pro game, não voltou pouco. Pink Ideais flipou. Ó como vem. 10. Plau. Magic's Fun. O Pro Tour é Pioneer. Em fevereiro vai ser. Meio fácil. A lista do cara ajudou muito, né? Vamos ver como é que o Márcio consegue voltar nessa mesa aqui. Tá muito boa pro Nathan. That will come at the cost of the Arclight Phoenix in his graveyard, so I wouldn't be surprised if Márcio instead opts for the Consider first, maybe hoping to put some more cards in there and try to leave that Phoenix. He is able to get multiple Phoenixes back and get this Ledger Shredder out of Fiery Impulse range, but the big problem is that estão pensando o que ele pode fazer. Being transformed is a horror, for lack of a better term. A conta dá pra virar aqui e fazer. Shredder. Triga, manda a Fênix embora. Outra Fênix, not bad. Então, o deck do cara me passou a impressão de ser um Jeskai Fênix ruim, tá ligado? Versão pior do deck. E principalmente contra a nível, ele dava muito tempo. Good, but he's only cast 2 spells this turn, right, Carmen? Because Ledger Shredder doesn't count. No, this is bad. This is really bad. This pieces of the puzzle, assuming acha Fênix, fica estranho. Outra remoção, então é abraço. Still needs some stuff to go right. Piece of the puzzle. Second Fiery Impulse would do it. A Lightning Axe would do it. A remoção. Spitefield Hazard, 2 copies of that would do it. Praticamente tem um cruise no Pieces. Looking at, but with full information, Márcio being tapped out, I would assume that if Nathan had found the kill, we would have seen it come out already. So it looks like Nathan won't have lethal for this turn, but with at least a copy of Treasure Cruise in the options from Pieces of Puzzle and a Spell Pierce to leave up alongside this Fiery Impulse, things aren't bad for Nathan Steuer by any means. Things also might go poorly. Se ele tivesse uma remoção, ele já tinha soltado, não tava pensando. Or another spell, I should say, because that means Márcio gets to put another Phoenix in the grave. Mais fácil. And the games that Márcio is able to claw back into from this position are the ones that involve recurring those 2 Phoenixes that are already in the graveyard. Yeah, there is no real way for Nathan to remove the Ledger Shredder, unfortunately, without casting a second card. So, tombado Fênix, ele tem como dar remoção Spell Pierce na própria mágica e voltar ela e obrigar a dar o bloco. E aí toma exatamente. Assim, 10 é muito grande. Game 1 não tem o que fazer. É muito grande. Cruise. Pode só bater com ambos. Oh, Márcio playing so bravely. Blocking the Arclight Phoenix, going to 3 against an Arclight Phoenix deck. Mandou o pássaro embora. Para o Pierce Up pro lado do Nathan. E pode dar esse o Pierce aqui. E daí você impede o Márcio de fazer mais mágicas. O jogo acaba. Following this up with Consider, and then if not finding another spell, Fiery Impulse will be the 3rd spell because Márcio needs to get back the Phoenixes. Fechou no ar. Yeah, at this point I think Márcio really just wants to find like a. Consegue voltar 2 Fênix.
Like, if you're gonna blow a spell anyway, you might as well get your 4th Phoenix back out of the deal. É choque. That would be ideal for sure. Just a second copy of Momento Matheus F, né? Que ele que é o maluco dos. Pô, se fosse um Play with Fire aqui ia ser bem melhor. Não está errado, mas não quer dizer que está certo. Squeezy, voltou Fênix. Dá pra tombar umas paradas. Quem tá empurradando. Nathan does have access to that Otawara to return one of these phoenixes and keep his awoken horror alive. Yeah, this is one of those really strange spots where somehow Márcio is still technically in this game, but it's by a thread. O Nathan até podia fazer tipo Fênix, bater tudo. Ser obrigado a ser 2 Chump Blocks. Mas eu entendo que ele vai tentar ganhar a partida. If these phoenixes go to the graveyard this turn, Márcio only has a fiery impulse in hand and a phoenix, so the comeback from him really involves a Fênix phoenixes in the yard and a removal spell, so the game is just zicado pra 1-0. Steuer picking up the first game against Márcio Carvalho. You see him feeling it. He is 1 game away from going for his. Vamos ver desse side olha, estão subindo parte de dano, o Márcio tá subindo o Pyromancer. Nathan tirando o Fing the Ice. And look at that. We just can see how fast all of those young Pyromancers came in. These are lightning quick movements from both players, and Vou diminuir Fênix aqui o Nathan. Interessante essa linha de diminuir Fênix. Really curious to see if the players have a set sideboard plan that they're planning on sticking to that alters from play to draw, or if there is some level of mind games knowing what the other intends to do that we're going to see. Tá vendo ali o que... Eles estão sideando de uma maneira um pouco diferente, provavelmente porque eles têm os mesmos planos de side, e sabendo disso eles estão se adaptando de alguma maneira. It's so interesting because the way the two players are boarding is completely different. We saw Márcio had running volleys, Steuer had. Então Nathan, há uma vitória de ir para mais uma final de MOCS, ele foi campeão da penúltima edição. O Márcio podendo voltar para uma final depois de 4 anos. Mana vai. Their 7s. Márcio does have a Ledger Shredder on 2, as well as some spells to get the card advantage going early. Nathan, on the other hand, does have the Ledger Shredder, the Lightning Axe to put a Phoenix in the grid. Se ele vai fazer Shredder Teco na 2 aqui, provavelmente não. Exatamente. Faz. Ou faz. Pensando aqui na vida, vai. Fez. Tomar uma remoção na hora. Só matou. O Fênix embora, só matou. Agora o Nathan pode voltar com o Shredder dele. Ou ele pode esperar. Não. Faz agora direto, ele podia esperar por um turno, mas ele não quer tomar counter, né? Fica aquele, tomar counter, tomar remoção. Vamos onde a gente foge de algum. O Ledger ficou. I think it's different, right? Because it's way less likely that Steuer has Fiery Impulse. So it's... É óbvio, cavada, ele já sai completamente do Fire Impulse. Que é muito bom pro Nathan. Fica com esse motor no jogo. Essa merda triga 200 milhões de vezes durante a match. Mas não achou nada. Meio travado aqui o Nathan. Pode, tipo, jogar Fire Impulse e depois Cruise. Exatamente. O projeto vai jogar em volta de um counter e não jogar Cruise agora. Wow. So much respect for Mystical Dispute. Yeah. Saying I can do this next turn. I'm not going to play to 3 untapped mana. Ele comprou, dá pra fazer Shredder, que não vai trigar, já que o Shredder em si é a segunda mágica. Vai. Pássaro. E o Márcio agora jogando em volta de disputa, vai mandar aquele cruzão louco. Não, o Opt ter falhado puniu demais. Achou o Piromante. O Piromante era
É uma opção interessante. O foda pra ele é ficar full tapped. Fora que quando ele fizer o piromante, triga e aí fica chatinha a vida do Márcio. Ele vai evitar mesmo. Fênix. Arriscar um cruise pra tentar forçar a segunda mágica? Não, os pássaros estão no limite. O pássaro. This Phoenix now is just getting cast by Steuer. No free triggers from Márcio, saying that if you want this Ledger Shredder to trigger, you have to work for it. And Steuer just opting to not cast Treasure Cruise into aquele considerando o passe já pra não trigar o Márcio tá tomando muito esse cuidado, tá ligado? Pra não trigar o Shredder, porque ele sabe que dá mais combustível pra esse deck, não tem como dar certo. Fênix pra block. Ambos jogando em volta de disputa, tentando segurar os triggers e... Mas quem tá com o Shredder tem a vantagem, então o Nathan só vai. Tem como dar um cruise muito bom aqui. E achou disputa. Isso é muito importante. E joga em volta de dispute. E ainda dá draw discard. Não, jogando em volta do que não tem, é bizarro. Mas estão jogando muito bem. Esse Shredder que não cresce, aí o game fica... Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. It'll also combo with Mystical Dispute, right? If you needed to do that, this can build a cancel the hard way. Então tem que jogar em volta, tem que jogar em volta. Não pode mergulhar no counter do cara. Se abre, o deck pune demais. Mas o Nathan tá comprando bem mal também aqui, isso conta muito. Passou outra disputa. Tudo que ele queria era jogar proativamente. In a lot of ways, they have very similar hands to one another, right? Obviously, Galvanic Iteration's a nice card, but there's Temporal Trespass on Márcio's side, and they both... Cruise not bad. Outra Fênix. O Márcio vai fazendo uma linha de defesa, ele vai travando o game. E a linha de defesa foi pra cima. I love this attack from Márcio. This is a spot where you're basically saying, look, I don't have counter spells. We gotta do something about what's going on. Yeah, and sticking to the philosophy of no free triggers, Márcio has not triggered Nathan's... Você tá pensando em copiar esse Short a Course? Não é exatamente a pior jogada copiar esse Short a Course. Respecting the powerful bird and saying that if you want this to trigger, you're going to have to do the legwork. And right now, I think Nathan might just be going for Galvanic Iteration Charter Course. Yeah, this Charter Course was such a huge draw for Steuer because really nothing in hand could just be cast on its own, right? E aí, meu querido? Copiar esse Charter Course, não copiar esse... O bom do Charter Course é que ele alimenta muito pra fazer o turno extra em algum momento, mas... Tá foda. Nathan does also have to ask himself if he wants to be attacking first this Charter Course to give you all of the cards, but honestly, in this Phoenix deck, most of the time, you want to be discarding a card trying to put a Phoenix in that graveyard. Yeah, I would bet that the second Mystical Dispute has some diminishing returns here. And just being able to put a bunch of cards in your graveyard, that gets you even closer to Temporal Trespass. Vai, não vai. What if there's a world where the line... Eu jogo Galvanic e depois Short a Course. Vou copiar o Short a Course, aí conta como 3 mágicas já pro Fênix. Jogo Galvanic e depois Short a Course. Não, não. É 2 mágicas. It's close, though. It's close, and going to start things off with a Galvanic Iteration. Márcio taking the full time here to think about it. Porque você tem que ter conjurado 3 mágicas.
segundo course, né, o copiado, por assim dizer, ele não foi conjurado. É colocado na pilha. Vai comprar. We'll see what Nathan finds here, as Márcio is not too far away from finishing this game with his own temporal trespass if he can force it through these mystical disputes. Oh, this is Esse pardal não fica maior de jeito nenhum, amigo. Nice here, but you really want to get a counter on this Ledger Shredder if you can. Foi, tirando 3 manas, né? Cost of mystical dispute. Will Nathan sniff out that he might need both of these mystical disputes to fight over a temporal trespass? And we see him really prioritize keeping both in hand to discard the fire impulse here. Alright, goodbye Spire Bluff Canal. That makes sense. It's just 1 point of power on the Ledger Shredder. Obviously, it's nice to make sure that you get every point you can. But sometimes you don't need to put your opponent coisas. Eu falo que assim, conforme esse jogo vai passando, essas disputas começam a piorar pra caralho. Mas ainda assim, ambos os decks, tipo, usam muito a mana. Então, elas pioram, mas elas não ficam inúteis. Uma boa diferença entre essas duas coisas. 2 Fênix aqui. E 3. And Nathan back in the driver's seat. Can Márcio fight this? Interessante que pro Márcio, ele tem como cavar muito fundo e depois a cruise. Não sei se o Nathan iria acho que ele segurar pra turno extra, até pra cruise, dependendo da situação. I've got this temporal trespass to close out the game next turn. And that's one of the great things about temporal trespass in this deck is how good it is. Ele vai, vira, isso, aquilo. Tem aquele ponto também que, assim, às vezes você joga mostrando algumas coisas, etc. Se o seu oponente não souber ler isso, você só tá fazendo teatro. Mas quando ele vira, tal, vira 3 manas, faz isso, desvira, vira 1, tal. O Márcio começa a pensar, pô, será que ele tá fazendo teatro? Será que ele tem alguma coisa? Porque o Nathan sabe que ele pode fazer essas coisas que o Márcio vai entender. Não adianta você fazer isso às vezes na loja e o cara tá pensando, porra, o Pato Donald, ele não usa toalha, mas quando ele toma banho ele sai, quer dizer, ele não usa calça, quando ele toma banho ele sai toalha. O cara tá focado nisso enquanto ele tá jogando. É, 2 turnos extras é muito bom. Pieces is resolving here. I think Nathan knows that Márcio only has 1 untapped land here. Nathan knows he's going to Worlds. He's going to back. Nathan tá começando a comemorar o que tá acontecendo. Tipo, porra, não aconteceu nada, não veio Fênix. Ele tá sorrindo que nem um maluco. Tem mana sobrando, ele vai conseguir dobrar. 2 turnos extras. Não tem counter. O Márcio tá passando, né, a ideia de que tem alguma coisa ali, mas o seu blefe tem um limite. Que chama o oponente ter resposta também. É. Nathan vai pra final. And Nathan knows if Márcio had something, I have this mystical dispute, but we know Márcio has nothing, so that is going to be the trespass result. Pardalzinho até ficou maior ali. 2 turnos extras pro Nathan. Força o ataque, chama o Shump Block ali da Fênix. Tá certo. Primeiro turno extra do Nathan. Vai tombar um monte de carta. Se ele não achar nada, eu sou uma geladeira. Chama a realidade. É foda. Ah, achou um cruise. Já acabou o game. So disciplined. Great play from both these players. We saw 5 Arclight Phoenixes hardcast in just a game where both. Márcio só olhando. Aquele olhar distante. Márcio can only sit back and watch as the Phoenixes are going to be enough to get the. É isso.
E o Nathan vai pra final. Então é Nathan versus Kira na final desse MOCS. Vasco. Vasco, cara. Vasco. Márcio vai ficar no terceiro e quarto ali, vai ganhar $7.500, mas Vasco. Isso porque, tipo, season passada o Nathan não se classificou, quem ganhou foi o X-Whale. Na anterior, o Nathan ganhou fazendo 6-0. O moleque está uma máquina.